Tá aí a dica. Olha só, temos mostrado aqui que as condições climáticas dos últimos anos, não é? A seca, né? Também enchentes, estão provocando um duro quadro na gestão dos produtores. Muitos não vão conseguir quitar financiamentos do crédito rural agrícola. E sobre o quadro de endividamento e também do decreto 11.995 de 2024, que dispõe então sobre alternativas para a obtenção de terras destinadas à política de reforma agrária, converso agora com Bruna Bianchi, que é advogada consultora em direito rural. Muito bem-vinda. Boa noite, Bruna. Boa noite, obrigada, Simone. Estou muito feliz, agradecida por participar. Então, trazendo essa questão do decreto 11.995, publicado agora, 15 de abril, titulado como Terra da Gente, traz insegurança jurídica para o produtor rural, uma vez que ele dispõe de alternativas de obtenção de terras para destinação da reforma agrária, sem a devida verificação da função social. Então, o primeiro ponto que eu trago sobre esse decreto é que ele dispõe da possibilidade da tomada de imóveis rurais para a quitação de dívidas com a União, sem a devida verificação social, permitindo então a adjudicação da propriedade rural. Então, no caso em que o produtor rural, possuindo uma dívida, em que essa dívida está num processo de execução, por dívidas tributárias ou não, em que sua propriedade esteja já penhorada, pode então, através deste decreto, ter seu imóvel adjudicado e destinado à reforma agrária. Sobre a adjudicação, o credor assume todos os direitos de domínio e de posse, né, de propriedade. Então, neste caso, seria a União, por força de uma decisão judicial. Como é uma forma de compensação pela dívida, não há pagamento da indenização pelo imóvel, né? Então, o produtor rural, ele só vai compensar a dívida. Compensa a dívida, né, Bruna? Compensa a dívida, não recebe nada em troco, né, em troca, melhor dizendo, porque ele está com essa dívida aí com a União. Nesse caso, o que esse nosso produtor rural ele tem que fazer? Porque é um decreto, na prática, já está acontecendo isso, Bruna? Olha, não tenho esses dados, mas o decreto ele é inconstitucional, porque para ter uma desapropriação, ele é regulamentado por lei conforme dispõe a Constituição Federal. Tá? Então, hoje, o que é o recomendado é que as associações, os representantes dos produtores rurais tomem medidas judiciais, né, medidas legais para reverter essa situação. Certo. Agora, Bruna, essa medida, ela, segundo o governo, né, organiza formas, então, para destinar as terras, né? Falamos muito aqui, né, terras já adquiridas também em aquisição, passíveis aí de adjudicação, como você falou, por dívidas, né, com a União Federal, imóveis improdutivos também e imóveis de bancos, empresas públicas, ou seja, tem muita coisa que pode ser aproveitada, terras públicas, não é, federais também, terras doadas, não é? Enfim, como pagamento de dívidas aí com a União, você acredita que traz insegurança só nessa questão quando a gente fala naquele produtor que ele tem uma propriedade, que está nesse processo todo aí, que já não tem mais como reverter por conta dessa dívida grande com o Estado, dele perder uma terra que é produtiva, não é? Que ele tira o sustento dele. Seria como a gente vê tantas outras formas que podem ser adotadas quando a gente fala de reforma agrária, né, nesse programa, mas quando a gente coloca aí esse produtor que está com essa dívida, poderia ter uma outra solução para que ele não perdesse essa terra por conta dessas dívidas? Seria uma solução ao alongamento dessa dívida, né? O setor público e o setor agrícola debater mais sobre isso e instaurar medidas, né, que possa, então, ajudar o produtor rural. Então, seria uma forma de combater e auxiliar. O governo, como a gente fala aqui, quer ampliar dessa agilidade toda a reforma agrária, o programa Terra da Gente, define, então, essas prateleiras, né, de terras disponíveis aí no país, como a gente elencou aqui, para assentar aí mais de quase 300 mil famílias até 2026. E eu te pergunto, diante desse tema que a gente está colocando aqui, o governo quer a paz no campo, não é? Solucionar esses conflitos agrários. Mas você acredita que diante desse
nesse pedacinho aí que a gente coloca aqui, está discutindo, traria a paz no campo ou colocaria uma situação cada vez mais pendente de um lado, no caso aqui do nosso produtor rural? Esse cenário ele cria uma atmosfera de insegurança jurídica para o produtor rural, né? Mas também isso afeta negativamente o investimento e desenvolvimento no setor agrícola. Então, por isso que eu comentei que seria crucial um diálogo entre o governo e o setor agrícola para definições e soluções que equilibrem as relações entre os setores e que traga essa segurança jurídica, então, né, necessária para o progresso do agronegócio no Brasil. Compromete então o direito à propriedade, porque aquela fazenda, não é, que ela está produzindo aí, ela não pode então ser desapropriada, Bianca? Como o decreto traz sem a devida verificação da função social, porque a verificação da função social, ela é o quê? Ela é um conjunto simultâneo de análise de alguns requisitos, né? Então, como a utilização adequada dos recursos, a preservação do meio ambiente, a observância da legislação trabalhista. Então, esses são alguns dos requisitos. O decreto traz que não será observada. Então, ela pode sim ser desapropriada de acordo com o decreto. Tá certo, Bruna, eu chamei de Bianca, mas Bianca não, é Bianchi que é o sobrenome, não é? Isso. Deu um ato falho aqui, mas corrigindo, Bruna Bianchi, que é advogada consultora em Direito Rural. Mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui com a gente hoje, numa segunda-feira. Um bom início de semana para você, viu, Bruna? E até uma próxima oportunidade para a gente voltar a falar nesse tema, né? Reforma agrária ou até um outro assunto que envolve o nosso agronegócio, viu? Obrigada, boa noite. Eu que agradeço, boa noite.